está acompanhando sua casa, pega a tua Bíblia para a gente olhar as concordâncias e examinar, né? Examinar a palavra de Deus. Aqui não tem nada combinado, não tem nada que a gente possa manipular de forma alguma. Nós iremos ler a palavra de Deus e cada um de vocês pode acompanhar aí diretamente no conforto da sua casa. Você que está nos acompanhando, a irmã Josilene aí de São Paulo, os demais irmãos e irmãs, o Vacilo do Senhor, o irmão José Velocino, todos os irmãos aí que nos acompanham aí, a irmã Elza, né, que está no trabalho acompanhando, a irmã Sandra e todos os irmãos aí que estão nos acompanhando pelo Facebook ao vivo, amém? Amados irmãos, nós ao transmitirmos um culto, uma palavra dessa ao vivo, tem uma responsabilidade, porque nós não iremos falar de nós mesmos, iremos falar do Evangelho do Senhor Jesus. E há uma responsabilidade, porque nós não usamos a palavra de Deus para tirar proveito de ninguém, pelo contrário, né? Nós usamos a palavra para nos alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos, sim, irmã Sandra Celso aí, os irmãos que nos acompanham, estamos juntos em nome de Jesus. Os irmãos de Fortaleza aí, um grande abraço para todos, e nós iremos nessa noite nos alimentar mais uma vez. E eu queria trazer um assunto para o qual nós já estudamos. O apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Éfeso. Éfeso, a carta escrita para a igreja em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos ler do capítulo 1. Os irmãos aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos que estão aqui. Procurei concordância para nós estudarmos juntos. Irmão Marquinhos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Nosso querido irmão, como é conhecido, o Chocolate, né? A graça e a paz do nosso Deus seja com você e sua família. Então nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 1 da carta escrita à igreja de Éfeso, e que hoje encaixa aos gentios, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Então diz assim o versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. 5. E nos predestinou para filhos de Deus, filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Louvado seja o Senhor até o 5. Amém? Meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor a cada dia superabunde em nosso meio, que Ele nos dê discernimento, entendimento da sua vontade em nós, conforme o seu beneplácito, como disse o apóstolo Paulo, conforme a sua vontade, amém? O seu desejo, louvado seja o Senhor. Então, que o amor de Deus, que o poder de Deus, através do seu amor, superabunde cada vez mais em nossas vidas. Bom, Paulo iniciou essa carta à igreja de Éfeso, fazendo aqui entender que tudo é feito conforme a vontade de Deus. Já no capítulo 1, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Paulo disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Preste atenção na colocação do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aos santos e aos fiéis, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, dá a entender que também na igreja de Éfeso havia alguns que não eram santos. Mas como assim? Se Cristo santifica, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo santificou na cruz, Cristo santificou alguns e outros não, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus para você. Olha, amados irmãos, o que Jesus fez na cruz é perfeito. É perfeito e encaixa a todos. Mais interessante, amados irmãos, nós entendermos isso aí, que tanto no livro de Mateus, como em Marcos, em Lucas, e até o apóstolo Paulo também, ele deu a entender que havia uns fiéis, aliás, uns santos e outros não. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas por que, irmão, essa diferença? Louvado seja Deus. A gente sabe que é notório, é claro, obviamente, que Jesus ele não é injusto, ele é justo. Se Jesus fosse injusto, a primeira coisa que ele ia fazer era de usar de injustiça com aquele ladrão que estava na cruz ao lado dele. Amém? Porque alguém pode dizer: olha, Jesus, as pessoas que vivem na perdição, e Jesus morreu por essas pessoas, não morreu. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amados, o fato é que a salvação dada por Cristo não tem acepção de ninguém. Agora, a salvação de mente, aí é outra história. Amém? Os que são fiéis, aliás, os santos que foram santificados por Cristo, estão santificados desde a cruz, independente da vida social que ele vive, foi santificado por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os
Os fiéis, obviamente, se existe fiel é porque existe infiéis também. A gente sabe que hoje a infidelidade do homem para com Deus é terrível. O que a gente fala não é as pessoas que ainda não se decidiram, né? Que elas se decidiram, que elas ainda não caminham, né? Que elas não caminham os caminhos do Senhor, que elas estão, por elas mesmas, elas se distanciam de Deus com os seus atos profanos. Mas Jesus está falando daqueles que se dizem fiéis. Paulo diz: aos fiéis, amém? Aqueles que têm a sua fidelidade para com Deus, aquele que não muda diante do que impõe para a vida dele. Ele continua sendo fiel ao Espírito Santo, continua sendo fiel à palavra de Deus. É a esses que Paulo estava destinando essa carga. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles tinham compromisso para com Deus. A fidelidade com Deus, deles para com Deus, era inabalada. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. No versículo 2 ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus. A vós quem? Aos santificados e aos fiéis em Cristo, né? Graça e paz da parte de Deus, do Pai do Senhor Jesus Cristo, disse Paulo. E agora vem uma parte que é interessante e fundamental, que é o versículo 3. Mas eu gostaria de perguntar aos irmãos se tem alguma concordância aí do 1, para os irmãos que estão aqui. Louvado seja o Senhor. Quando ele falou a respeito de Deus tinha escolhido ele para ser apóstolo, para a vontade dele, próprio Deus, né? Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, em forma de agradecimento. Você vê, irmão, que coisa linda que o apóstolo Paulo falou. Gálatas 2:20, né? O que a irmã Sandra Celso aqui citou, a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Voltando aqui o que o irmão leu, leia de novo aí, irmão. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Primeiro, Paulo foi escolhido por Deus. Eu já falei para vocês, né? Que quando Judas morreu, os apóstolos logo cuidaram de levantar outro apóstolo. Hoje, né, irmãos, eu acho tão interessante, vejo as pessoas se julgando apóstolos, hoje, nos dias de hoje, pastores, vivem, eles se autoproclamando mestres, eles se proclamam profetas, né? Porque se baseia lá em Éfeso, né? Que a gente já leu 4:11. Então eles usam aquele texto, depois vou pedir até que algum irmão leia esse texto aí, para tomar fôlego nisso aí. Preste atenção que Paulo disse: Deus foi quem fez isso comigo, Deus me levantou. Lá em 1 Timóteo 2,7, ele diz que foi levantado por Deus como apóstolo e mestre dos gentios. Deus levantou Paulo. Deus, ele é que constitui. E como eu estava falando de Ananias, o que aconteceu? Quando Judas foi morreu, aí o que acontece? Os apóstolos se juntaram para anunciar o nome daquele apóstolo, o sucessor de Judas, e lançaram sorte, resumindo a história, os anciões, e caiu em Ananias, para Ananias ser o 12º apóstolo. Então, o que acontece? Ananias foi levantado por quem? Pelos homens. Assim é hoje os pastores que se proclamam pastores.
eles são levantados por outro homem. Mas os apóstolos, Jesus pegou um a um, ele pessoalmente. E quando Deus quis colocar no lugar de Judas o 12º apóstolo, ele foi lá pessoalmente e apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a vida, Deus é quem escolhe. Irmão, não adianta você querer se apressar, querer ser mestre, querer ser pastor. Não adianta, porque Deus, Ele é quem faz a escolha. A eleição vem de Deus, a escolha é de Deus, não é do homem. Não tem como a gente ficar consagrando alguém, ungindo alguém, como o sistema religioso faz, para que sejam pastores e mestres. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Pode ler aí, Gálatas 2:20. Essas pessoas, irmão, que se auto-intitulam, né, apóstolos, pastores, bispos, né, eles não pegam o começo do texto, né? Nunca. No capítulo 4, que Paulo fala assim, no primeiro versículo: por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus, mas eles não querem. Sei não, quero não. Aí o apóstolo continua falando 2: seja sempre humilde, educados, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Eles também não querem fazer isso, né? No 11, 4:11 fala assim: foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e ainda outros para serem pastores e mestres da igreja. Olha só, irmão, o principal aí é entender o que Paulo escreveu. Ele disse assim: ele escolheu. Quem foi que escolheu? Deus. Escolheu mesmo. A gente não já leu Mateus capítulo 10, versículo 5? O 4 já mostra ali Jesus dando a missão aos 12. Então ele deu, não vai dar, não está dando. Ele deu lá. Preste atenção na colocação. Ele deu uns para pastores, está no passado, né? Aí eles usam esse texto para dizer que hoje são apóstolos, hoje são pastores, hoje são mestres da igreja, porque está lá em Efésios 4:11, foi o que o irmão leu. Então, mas Deus deu realmente. Tinha Mateus, não tinha Tiago, João. Deus deu uns para apóstolos, para profeta. Deu. Não significa que hoje Deus está colocando, levantando. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o pastor da igreja hoje. Não precisa de outro. Ele hoje é o mestre da igreja. Não precisa. No passado precisou. Mas agora da cruz para cá, Paulo mesmo disse que não necessitasse que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará tudo quanto é necessário. A partir do momento que você quiser aprender comigo, como pessoa, ser humano, você está errado. Você tem que aprender com a palavra. A gente está tudo com as Bíblias nas mãos. É verdade, irmão? Não adianta eu ir para a internet e copiar um vídeo do irmão, por mais que eu goste da pregação do irmão. Não adianta eu fazer isso. Não adianta eu pegar um preleitor aí, um pregador famoso e querer imitar ele. Eu estou só repetindo o que alguém falou. Por isso que eu disse no início desse estudo: aqui não tem nada programado. Eu não trago nada de casa. Algumas vezes eu trago uns versículos para a gente ler aqui, mas muito raramente eu trago alguma coisa preparada, porque o Espírito é quem dá. Amém, irmão? O Espírito é quem dá. Mas se quiser saber algo, um assunto, vamos supor, a respeito de fé, vamos falar só a respeito de fé, vamos falar só a respeito de dízimo, se for necessário, um exemplo que eu estou dando. Então a gente pega uns textos que fica mais fácil da gente compreender com os textos nas mãos, né? Louvado seja o Senhor. Mas como a gente está fazendo hoje, a gente está pegando uma linha, né? Está pegando uma linha e dizendo que Paulo disse, foi Paulo que disse: Deus fez, Deus me fez apóstolo, Ele fez, não foi Lucas, não foi Pedro, foi Deus que me fez apóstolo. Amém? E nesse momento que
Paulo estava falando com a igreja de Éfeso. Aí, Gálatas, que o irmão Tonho leu, Gálatas 2:20, ele leu anterior, 18, 19, 20, né? Paulo estava preso. Quando Paulo escreveu uma carta para Filipe, para os filipenses, Paulo estava preso também. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Poucas vezes, irmãos, Paulo falou se gloriando. Ele nunca falou se gloriando, né? Ele falou que se tivesse se gloriar nas tribulações e nas perseguições. Mas os pastores e mestres de hoje, eles se gloriam nos carros luxuosos que tem, nas mansões que conseguem, com o dinheiro dos irmãos incautos que não entendem a palavra de Deus, né? Hoje o maior comércio está no meio cristão, né? Que se dizem cristão. Pode dizer, irmão. Ele fala aqui em Efésios 4:7, interessante. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Ele já estava se incluindo, porque era porque ele falou dele. Exatamente. Aí ele diz, mas não está escrito profeta, então tem profeta. Não está escrito aí pastor, tem que ter pastor na igreja. Só que eles querem pastores humanos, como queria uma liderança no tempo lá, que o povo queria Saul como rei. O povo sempre foi assim, irmão. Olha, presta atenção. Quando chega uma pessoa, o ser humano é muito difícil você entender. É muito complexo. Quando é alguma coisa que chama a atenção dele, despreza o que já tem aprendido, o que tem buscado. Basta você chegar alguém e com novidade, pronto, a palavra certa é essa, novidade. Aí as pessoas não querem mais estudar, não querem mais cultuar o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu não vou dizer para vocês que eu não assisto vídeos, eu assisto, mas obviamente, em primeiro lugar, deve servir o Senhor, que seja no estudo, que seja numa visita, que seja em qualquer lugar. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor para sempre. Então, tem aí, irmã Edmã, um versículo Sérgio, e o irmão César. Olha só, o 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outras coisas interessantes para nós entendermos nesse versículo, Paulo dizendo, primeiro, ele nos abençoou. Você crê assim, irmão? Você é abençoado por Cristo já? Você sabe que você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício para que a bênção chegue na tua vida, porque a bênção já está na tua vida. Muitas vezes você não percebe, a gente não percebe porque a gente viveu muito tempo debaixo de um sistema religioso, o qual até você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Enquanto você não recebe o entendimento da graça de Deus, você não consegue entrar no reino. Amém? Louvado seja o Senhor, o qual nas regiões celestiais em Cristo. Tem alguma concordância aí, irmão? Dimar, pode ler, por favor. Tem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3. Irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido dentre os princípios para a salvação e santificação do Espírito e fé de verdade. Porque pelo nosso Evangelho chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Só alcança pelo nosso Evangelho. Paulo falou nosso, obviamente, Evangelho da graça de Deus, né?
O evangelho da incircuncisão. Lê de novo aí, irmã Gilmar, por favor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e na fé, na verdade, para o qual, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que nos elegeu? O próprio Deus. O Deus que elegeu Paulo é o que elegeu você. Glória a Deus. Amém, irmão? Eu falei a respeito de eleição, não foi? Um dia desse aí. Ele não te candidatou. Você não é candidato à salvação. A religião prega que as pessoas são candidatas. Candidato, ele pode ganhar ou pode perder. É assim ou não? Por isso que Deus diz que ele elegeu, porque quem está eleito não perde. Você é um eleito, você não tem como perder a salvação. Amém? Porque ele elegeu você. Agora você, olha a observação que Paulo fez. Você foi eleito por Deus para viver de acordo com o evangelho que a Paulo foi revelado. E o evangelho que a Paulo foi revelado não foi o evangelho da circuncisão, foi o evangelho da incircuncisão. Amém? O evangelho que nos deixou livre. Louvado seja o Senhor. Então esse evangelho ao qual a gente não pode deixar ele de lado, não. E como disse Paulo aos Gálatas, pode vir um anjo do céu anunciar outro evangelho. Imagina esses apóstolos de hoje aí, imagina esses presbíteros de hoje, esses pastores de hoje, que seja anátema, disse Paulo. Pode falar, irmão. Até porque, irmão Carlinhos, a graça revelada a Paulo do terceiro céu, ela por si se explica, né? O evangelho da graça de Deus não tem Já vem revelado para nós. nada, porque já está narrado, né? Mas você teria que pegar na mão de uma outra pessoa, se Paulo falou aqui mesmo, né, que a gente tem que aprender aquilo que ele nos deu, né, por Cristo, né? A gente não pode enquadrar e aprender do outro evangelho, porque a graça de Deus está na palavra todinha. Você pode olhar as cartas de Paulo, se você for olhar, está na palavra de Deus todinha, do princípio ao fim, né? Verdade. Como no princípio era o verbo se fez carne e habitou sobre os homens, está aí Cristo, né? Então, É verdade. Glória a vai Jesus. ser explicado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, como é que nós não víamos isso antigamente? Não é verdade, irmã Graça? A gente não via, irmão Edmar, irmão César. A gente lia, pronto, ele estava como, a gente via, como disse o Senhor, com os olhos emboltados, né? Ou seja, turvos, a gente não conseguia compreender. Agora tem um porém. Sabe por que a gente não compreendia? Porque a gente aprendeu com homens. E também, Carlinhos, por outra parte, você veja que nessa sinagoga, a pessoa só aprende Isaías, Malaquias, Jeremias, Salmo, né? Eles nunca deixam, quando lê, pega o versículo ali, somente aquele versículo ali, e deixam ele não ter mais explicação, é aquele ali puxar, né? Então a gente não tem como aprender porque nós ficamos com os olhos com a venda e ele não deixa de quadrar, então a gente aprender. Veja o que foi aqui que Timóteo falou no capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que lhes foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Meu amado, que coisa linda, né? Então, assim, é uma predestinação de escolha que ele fez para a gente. Não tem para que você fazer uma narrativa diferente, né? Como o Carlinhos falou aí, como a gente vê aí sempre, as pessoas usam, né, o vocabulário de outra pessoa que está ao outro lado, sem ter o conhecimento do que está falando, e vem querer aplicar na graça de Deus. Então a graça não pode ser misturada com a língua. Você tem que ler, entender, né? E o outro ficar confundindo o que você está falando, se é verdade, está dando certo com o que você está
E era o que nós fazíamos, né? Misturávamos graça com lei, graça com lei. É uma coisa. Então a gente não tinha, porque não tinha chegado ao entendimento, então a gente não conseguia, obviamente. Só tomava leite no meio do macio para a gente vomitar, né? É verdade, louvado seja o Senhor. O fato é que Paulo falando aí para Timóteo, Paulo fez essa observação aí para Timóteo, e mostrando que a escolha é de Deus. Amém? A escolha é de Deus, para que o homem viva essa sã doutrina. Que sã doutrina? O Evangelho, que a Paulo foi confiado. Amém? Quando se trata de sã doutrina, Paulo foi quem veio com essa sã doutrina. Nenhum outro tinha essa sã doutrina, a não ser ele. Amém? Tem alguma concordância? Louvado seja o Senhor. Ele fala da lei, o livro de Hebreu quase todo, né? Do sacerdócio, do sumo sacerdote. Em Romanos ele também vai falar da lei, em Gálatas também vai falar da lei. Assim, as pessoas não leem. Interessante, amados irmãos, os que estão aqui reunidos, que estão acompanhando pela internet, que Paulo, ele diz assim: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Se você disser isso para uma pessoa que vive aí no sistema religioso, ele se levanta contra você. Se foi Paulo que falou, Paulo disse que você já está justificado em Cristo Jesus. Você vai dizer para uma pessoa, a pessoa se levanta contra você. Quem escreveu não foi eu. Amém? Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vós sois igreja pura, santa e imaculada. Você vai dizer para uma pessoa, ela não aceita, não recebe. Você vai dizer: irmão, para que você vai dar dízimo? Dízimo era da lei. Não, irmão, tem que devolver. Aí ele cita logo Malaquias 3,10. Malaquias 3,10. Só que não faz. O sistema já operou na mente dessas pessoas, né? E diz que se elas não der, elas estão roubando a Deus. Não é verdade? Só que Jesus, se você ler lá Malaquias, começar pelo 2, que é o dízimo, né? Onde fala do dízimo, você vai ver que Deus estava chamando de ladrão quem? Os sacerdotes. Deus não estava chamando de ladrão as pessoas, irmãos. Mas você vai dizer para uma pessoa que vive num sistema religioso, ela se levanta contra você. Diz que se ela não der o dízimo, ela não é abençoada. E aqui Paulo já diz que você foi abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Não, irmão, não estou dando dízimo. Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. O meu pastor disse, a Bíblia não está escrito. E quando você vai dizer, irmão, aí é Velho Testamento, é lei, era para os judeus. Não, aí cita logo o que eu falei, né? Louvado seja o Senhor, que o Paulo dizendo para a igreja que toda escritura, cita logo assim, não é toda, não é só um livro, não. É hábita para ensinar, para dar guia, né? Para corrigir, para exortar, certo? Quando ela te exorta que você aprende o certo, você não vai voltar para o errado. Você não aprendeu o que é certo? Como é que ela te exortou, ela te ensinou, te adarguiu. O que é que você quer voltar a fazer ainda? O que não convém, não é para você. Amém? As cartas que foram escritas para nós é Romanos a Hebreus e acabou, não tem outra. Se você quiser ler Malaquias, pode, não é proibido. Agora você tem que, a palavra de Deus te ensinou. Paulo disse que você tem que ficar com o evangelho que a ele foi confiado. Paulo disse aí, considerai o que eu te digo, é 2 Timóteo 2,7, né? Considerai, Timóteo, pois o que eu te digo, e não minto, disse Paulo. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode ler, irmão. Aqui eu tenho o restante, porque fez um ponto na Bíblia que eu falei para você. Muito bem, continua. Diz assim, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção, pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Amém. Ele foi levantado apóstolo, doutor dos gentios. Paulo foi quem disse, irmão, você é gentil? Nós somos gentios.
Então, Paulo foi levantado por Deus e ele mesmo falou. Ele recebeu o título de apóstolo, né? Ele recebeu, Paulo recebeu. Você sabe, amados irmãos, que quando Deus deu a missão aos 12 discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículos 4 e 5, quando Deus deu a missão, Paulo ainda não era apóstolo, escolhido, tá? Ele era um escolhido de Deus, mas ele mesmo era um perseguidor, né? Vivia perseguindo. Então, a irmã até citou aqui, interessante mesmo, Deus chamou de ladrão os sacerdotes, não as ovelhas, não as ovelhas daquele tempo, amém? Louvado seja o Senhor. Aqui em Romanos, só para ele falando da lei. Pode ler. Romanos capítulo 3, está escrito também em Gálatas capítulo 3, versículos 11, 12, 13. Romanos 3, 19, 20, está escrito assim: nós sabemos, o apóstolo Paulo falando, que tudo que a lei diz é dita para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que ainda são pecadoras. Exatamente, a lei é para isso, né? Para apontar o pecado, mas onde não está a lei, onde não tem lei, não há pecado, né? Foi o que o apóstolo Paulo disse. Muito bem. Amados irmãos, os irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook, começa quando for, você que algum dos irmãos aí, alguém que estiver assistindo, tiver com alguma dúvida a respeito se você vai ser amaldiçoado por não dar o dízimo, você procure consultar aí os mestres aí, só lê 3:10. Roubará o homem a Deus, contudo, vós me roubais. Só que estava falando para os sacerdotes. Sacerdote, vocês sabem quem era, não era quem tomava conta do templo, né? Os levitas. E hoje eles se julgam levitas, né? Não, a gente vive do templo aí, porque nós somos levitas. Louvado seja o Senhor. Versículo 4 aí para os irmãos que nos acompanham. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caráter. Preste atenção, que coisa linda que Jesus fez. No versículo 3, no versículo 4, que foi o que a gente leu, no versículo 3, ele nos abençoou. Você não era nem existia fisicamente, mas ele te abençoou. No versículo 4, ele diz agora que nos elegeu. Ele nos elegeu nele. Ele fez essa escolha por nós, decidiu. Aí onde Deus mostra a sua soberania, né? Ele não depende do homem para decidir coisa nenhuma. Então ele decidiu, olha, tanto que ele diz, como também nos elegeu nele. Esse 4 é a continuação do 3. Antes da fundação do mundo, nós nem existíamos, porém Deus já tinha nos abençoado, já tinha nos elegido, nos escolhido, né? Como diz o versículo 4, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Imagina só, irmão, vamos meditar nesse versículo. Ele nos abençoou antes da fundação do mundo, está escrito aqui, né? O homem diz que você é abençoado quando você aceita Jesus. É verdade, irmão? Você já era abençoado por Deus. Você nem existia, já era abençoado por Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Também o homem diz que você que escolhe a Deus, você que decide aceitar Jesus, não é que eles pregam? Eu também preguei muito isso. Só que a escolha é de Deus. Só vem para ele os que ele quer, que são dele. Só permanece. Isso. Só permanece com ele os que são dele, os que não são. Amém, irmão? Tudo é Deus. Deus ele é que dá a voz final, a decisão, tudo é Deus. Ele é que escolhe, ele é que elege. Então ele fez isso quando? Agora? Não, fez isso antes da fundação do mundo. Amém? Ele fez isso, ele decidiu nos eleger. Você nunca foi candidato. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa isso aí.
Você nunca foi candidato à salvação, porque Deus já tinha te elegido antes da fundação do mundo, e a gente não sabia disso. A nossa fraqueza carnal é tanta que nem todo o ouro do mundo junto poderia pagar o que ele fez por nós, né? Não tinha mérito nenhum para receber essa grande bênção, né? O homem sempre via a gente desgraçados, pecadores, né? Assim como o homem via a gente. A gente também se via dessa maneira. Irmão, então a gente já se via. Desse jeito. A gente já se via dessa forma porque os patriarcas lá já vinham ensinando assim. Verdade. Irmã Sandra Celso, não certo? Pode ler. E aí por cima, a gente aprendeu, né, que a gente tinha que pedir, fazer largas escalas de oração para poder receber aquilo ali. Se Deus já fez, não vai fazer mais jamais, ele vai acrescentar. Descansou. Bom, aqui em Romanos capítulo 8, 4 versículos, a respeito do versículo 4 que não leu ainda. Fala assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. Aleluia. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Amém, irmão? Mas era assim que acontecia conosco. O sistema religioso implantado desde, vamos dizer, Constantino, né? Esse sistema, ele vem operando dessa forma, usando medo. Vocês são pecadores, mas quem acusará os escolhidos de Deus? A gente não sabia. Quero fazer aqui o comentário aqui da irmã Sandra Celso. Ela colocou o seguinte: na verdade, antes da fundação do mundo, nós já existíamos, eu creio, desse jeito, em espírito, e estávamos com Ele até o momento que Ele resolveu nos fazer participantes de carne e sangue. Amém, irmão? Coisa linda. No livro de Salmo, diz que quando as estrelas da alva cantavam e se rejubilavam, aí é nosso espírito. Aleluia. Quando as estrelas da alva cantavam e rejubilavam, né, nós temos espírito justificado, mas em espírito no céu, a gente já cantava e já louvava Ele lá. Com certeza, meu amado. Nós éramos espírito lá no início, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Esse Espírito, o Espírito Santo que agora em nós habita, ele se revestiu de carne. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, para a gente já encerrar, versículo 4 e 5, tem mais alguma concordância do 4? Pode ler. Do 8, Romanos 8 e 15, e também Efésios. Deixa eu ler aqui. O 8 de Romanos. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção, filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém. Temos o Espírito, né? Cristo, recebemos esse Espírito que nos tornou livres. Tem mais alguma concordância aí, os irmãos? Então disse: antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meus amados, você é santo e
e irrepreensível diante disso. É assim que Deus te vê. Agora, como você se vê aí, agora Deus te vê dessa forma. Como as pessoas veem não interessa. O que interessa é como Deus vê você. Deus vê você eleito, amém? Primeiro, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, eleito antes da fundação do mundo. Alguém pode dizer que você foi eleito agora quando confessou Jesus. Antes da fundação, aí Deus vê você santo e irrepreensível. É assim que Deus vê o homem, amém? É assim que Deus vê o homem. Agora, o outro homem não vê o homem dessa forma. Irmão, você é pecador porque eu vi você fazendo isso. Você é pecador porque você não aceitou Jesus, entre aspas, né? Na verdade, não, César, não era assim que a gente pregava, né? Não era assim que a gente pregava, irmão. Aceite Jesus. Jesus mandou em Leu que já tinha aceitado as pessoas. Aceite Jesus para que o seu nome esteja escrito lá no livro da vida. Antes da fundação do mundo já estava escrito. Deus já sabia quem eram os dele, já sabe quem é os dele. Pode ler, irmão. O restante do versículo tem assim, Efésios, no capítulo 1, o verso 18, diz assim: tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da sua glória, na sua herança dos santos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não tem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida nenhuma um versículo desse. Coisa que a gente não via com essa naturalidade que vemos hoje. Louvado seja o Senhor. Então, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Cristo em nós é a nossa vida, é a nossa bênção. Estamos abençoados. Cristo em nós, estamos no reino, estamos reinando com Cristo. Cristo, Ele nos abençoou, Ele nos elegeu, nos santificou, nos predestinou, nos escolheu, assim como escolheu Paulo. Nós, a princípio, fomos escolhidos como Ananias. Nós, a princípio, fomos escolhidos como o primeiro rei Saul, escolhido pelos homens. Amém? O rei que Deus escolheu foi Davi. Mas o homem antes, com as suas pressas, com a pressa que queria um líder, uma liderança, escolheu Saul. Amém, irmãos? O 12º apóstolo era Paulo, mas na época ele era Saulo, perseguidor da igreja. Então os homens se reuniram, em Atos dos Apóstolos você vai ver, e lançaram o sol que escolheram Ananias. Mas o 12º apóstolo para Deus é Paulo, não Ananias. Qual é a história que tem a respeito de Ananias? Amém? Agora olha o que Paulo escreveu. Olha a biografia de Paulo. Amém? Porque Deus escolheu Paulo com essa finalidade de ser apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Amém? A biografia de Ananias é bonita também, né? Porque Deus disse que ele é um piedoso, né? Né, irmão? Ele não tem muita narrativa a respeito do que ele fez, mas que era um homem. Assim os apóstolos já viram, antes de lançar sorte, eles fizeram logo para a escolha do apostolado. Eles disseram: tem que ser homens de bom caráter, bom testemunho, cristão fiel, homem de uma só mulher. E assim, vendo as obras carnais, escolheram. Como é que os homens iam escolher Saulo? Perseguidor, ruim que nem ele não tinha. Como é que eles iam lançar sorte para escolher Paulo? Nunca. Pelos olhos dos homens, Paulo nunca teria a chance de ser chamado um filho de Deus. Pelos olhos dos homens, porque só fazia tudo o contrário que Ananias fazia. Por isso, com os olhos do homem, eles viam o quê? É bonzinho. Não briga. Não fala palavrão. Homem de uma só mulher, né? Temente a Deus, porque vai ao templo orar, jejuma, faz campanha, faz um exemplo, né? Aí o homem só vê o outro com esses olhos. Nunca teriam escolhido Paulo. Agora olha Jesus. Jesus, quando estava na escolha, ele não queria saber não.
Desce Mateus, cobrador de imposto. Pedro, para cá, Pedro, pescador. Então, quer dizer, pela escolha do homem, Jesus escolhia porque ele era o próprio Deus. Então, ele não fazia, ele queria pessoas para ele transformar, para ele fazer. Já os apóstolos foram escolher Ananias, queriam um pronto. Pronto, isso aqui é prontinho, que é tão bonzinho o bichinho, tem até a carinha de bom, carinha de mansinho, né? Então, assim que os homens. Hoje, a escolha do sistema religioso é fundamentado nisso aí. Pelo que o homem vê, é casado, pronto, você vai ser um presbítero. Rapaz, você tem tudo para crescer na minha igreja, porque você, casado no cartório, vive bem, minha esposa dá bom testemunho, meus filhos dão bom testemunho, isso aí tem tudo para ser um presbítero, um diácono, e o pastor, e até apóstolo, né? Porque o homem continua escolhendo homens, mas Deus é quem faz a escolha. Bem, irmãos, para encerrar o versículo 5. Eles faziam isso desde a época dos sacerdotes, né? Porque lá em Hebreus o apóstolo Paulo fala, acho que no capítulo 4, versículo 28, ele fala que eles, quando iam oferecer, os sacerdotes iam oferecer sacrifício na tenda, né, onde estava a arca da aliança, eles matavam os carneiros e borrifavam o sangue no lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver. E por fora havia o animal sacrificado e queimado no. Aí o apóstolo falou isso, mas agora o sangue que vocês viram derramado na cruz, vocês viram ao vivo. Ainda viram mais o cordeiro sendo sacrificado. Aleluia. Aqui a irmã Lucilene, a irmã da irmã Neide, botou o seguinte: aprendemos a ter medo da fúria de Deus. Desde pequeno, Deus é amor. Eu creio assim. Amém, irmão? Nós aprendemos. Foi verdade ou não é, irmão? Amém. O que apresentavam para a gente no passado era um Deus que castigava. Um Deus que, se você não fizesse tudo direitinho, você era castigado, era cobrado. Então, muitos serviam a Deus por medo. Amém, irmão? Hoje nós servimos a Deus com temor. O que é temor? Respeito. A gente sabe que o Deus que nós servimos, Ele habita em nós, e em nós não vê defeito nenhum. Se Ele mesmo disse. 5. Ele mesmo disse que nós não somos culpados mais, né? Como é que nós vamos acreditar que alguém diga? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Amém? Deus, Ele fez isso. Ele nos predestinou. Amém, irmão? Ele fez isso. Você não está aqui recebendo a graça de Deus. Os irmãos que estão aqui na internet, não estão na graça de Deus. Louvado seja o Senhor, é o Evangelho genuíno, porque aceitaram a Jesus. Deus já tinha escolhido vocês. Deus já tinha escolhido vocês, já tinha um plano, assim como tem na vida de todos que estão aqui. E esse plano de Deus, imagina só, amados irmãos, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós acabamos de ler, não foi? Aí, para quando chegar hoje, se você crê que Deus, lá no início, quando Ele estava fazendo Adão e todas as coisas, antes de tudo isso, Deus já sabia que nós íamos ser como nós somos hoje. Quem crê assim? Você crê, irmã Gabriela? Deus já sabia como você ia ser. Se você tinha um temperamento esquentado, se você não tinha, se você ia fazer alguma coisa que desagradava, se você não ia fazer, Ele já sabia. Mas mesmo assim Ele resolveu te escolher. E aí? Quem vai agora de combater com Deus? Irmão David, você crê que Jesus, antes da fundação do mundo, quando Ele te elegeu no Espírito, Ele já sabia em carne hoje como você ia ser? Já sabia, irmão. Aí Deus já sabia quem o irmão David ia ser nos dias de hoje, século 21. Aí Deus agora ia castigar. Mas tem lógica isso aí, irmãos? Tem lógica isso aí? Você que está nos acompanhando, tem lógica, irmão e irmã?
Deus já sabia como você ia ser, meu irmão. Até o último dia da sua vida, Deus já sabia lá no início. Amém? Aí agora Deus ia colocar escolher você para botar o Espírito dele em você, que é vestir de carne, o Espírito ia ser vestido de carne, para castigar, lançar o homem no inferno. Tem lógica isso, irmão? Mas não era assim que a gente pensava, né? A gente não pensava Hoje a assim. gente sabemos, Carlinhos, que até nossa própria vontade não é nossa, né? A gente entende. É do Espírito que habita em nós. Está escrito, né? Que nem a nossa vontade Pode falar, irmão. é nossa, mas tudo quanto a gente faz é permitido por Deus, para que a palavra de Cristo Seja glorificado. propague na gente e a gente possa ser enriquecido com as bênçãos espirituais que Ele derramou sobre a nossa vida. Maravilha. Desde o começo da fundação do mundo, para que o homem não se vanglorie e saiba que ele não tem mérito, que tudo quanto Deus deu foi para que o homem entendesse que Deus está no poder, no centro das atenções, para que o homem saiba que Ele é o Todo-Poderoso Deus ressuscitado. Verdade. Diga, irmão Manuel. Pode ler 2 versículos aí? Pode, eu leio. Diga. Gálatas 3, 23, 24. Diz assim, Gálatas 3, 23, 24, que o irmão Manuel pediu. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrado para aquela fé que se havia de se manifestar, aparecer. De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? O aio significa o caminho, né? Apresentava, te levava até Cristo. Se não fosse a lei, nós não tínhamos esse privilégio. Aleluia. Glória a Jesus. Então hoje vivemos pela fé. É verdade, irmão? Pela fé que o Senhor nos concedeu a viver essa fé. Devemos viver essa fé. Uma fé que você entende que você foi justificado por Cristo. A fé de que na cruz Jesus te santificou. A fé que na cruz Cristo te salvou. Amém, irmão? Não foi você que escolheu, mas foi Ele que te escolheu. O que o irmão Edman falou, que as escolhas não são nossas, a escolha é de Deus. Os desejos não são nossos, os desejos é de Deus em nossas vidas. Amém? Então, pela fé, nós vivemos hoje o próprio Cristo. Agora sim, nós podemos dizer: Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cristo vive em mim. Eu vou ler esse versículo aqui. Já estou crucificado com Cristo, o irmão Antônio leu. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando Paulo era Saulo, Paulo podia dizer isso? Não podia, irmão. Não podia. Saulo vivia debaixo de medo, de regra, de dogmas. Agora Paulo não, totalmente livre, liberto, ainda levado ao terceiro céu para trazer essa maravilhosa graça para nós. Na verdade, Paulo, ele viveu uma religião, né? Saulo viveu, ele era religioso. Ele viveu uma religião. Muito aí, bem. Quando Deus transformou ele em Paulo, aí ele foi viver o evangelho genuíno. Amém, irmão? Quero encerrar aqui nessa noite, estudo aqui com os irmãos, dizer para vocês que a melhor coisa que deve fazer, ser feita hoje, é procurar se alimentar do Evangelho de Cristo, o ressuscitado. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nele você vai entender, através dele, desse Evangelho, que ao apóstolo Paulo foi confiado, o qual o irmão Edman leu ali, 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,7, que Deus constituiu Paulo como apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Pronto, é esse aí que nós devemos nos espelhar. Amém? Paulo disse: olha, eu trouxe esse evangelho do terceiro céu para vocês, falando com as minhas palavras. Então esse evangelho vocês têm que dar crédito, porque eu fui constituído para vocês gentios. Amém?
os judeus e levantou a mim para os gentios. Amém, amada igreja do Senhor? Então, amados irmãos que nos acompanham aqui, já acabou, né? Dizer para os irmãos que a graça do Senhor cada dia mais cresça em nós, né? Em nós, para que nós possamos ajudar os irmãos que nos acompanham, que é a irmã Sandra Celso, a irmã Sandra, esposa do irmão César, que está aqui também, irmã Thelma, todos os irmãos que nos acompanham, louvado seja o Senhor, que possa compartilhar, né, os vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Nós, irmãos, nos tornamos livres porque o Espírito Santo de Deus nos mostrou que deveríamos viver essa liberdade. Mas quantas pessoas ainda dias de hoje estão prisioneiras, estão aprisionadas, né? Então nós temos a chave para abrir as algemas, e a chave é o Evangelho de Jesus, do Cristo ressuscitado, como falou Paulo à igreja de Roma, capítulo 7, versículo 4, né? Nós pertencemos agora ao outro que é o que ressuscitou, louvado seja o Senhor. Então nós, essa liberdade, as irmãs que nos acompanham, que também compartilhem esse vídeo, os vídeos da graça, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Que Jesus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Até a próxima, domingo.